Ui. Primeiro deixa-me ver se eu chego a essa memória recôndita. Primeira experiência de internet. Aquela de que eu me lembro, acho que é um clássico, não é? Portanto, é daquela era em que nós tínhamos que esperar para poder ir à internet, porque partilhávamos esse momento com o telefone lá de casa e não podia haver os dois em simultâneo. E é aquela experiência clássica de o tempo que demorava. O tempo que demorava a ligar, o tempo que demorava a aceder, voltávamos a tentar aceder, finalmente o modem liga ao browser, e depois era o tempo que demorava a que os conteúdos aparecessem. Quer dizer, hoje em dia, por acaso no outro dia tive essa experiência, houve ali um glitch qualquer na rede e a fotografia estava a carregar claramente, como antigamente. Apesar de tudo ser muito mais rápido hoje, mas lembro-me que nós deixávamos a página aberta e ficávamos ali a olhar enquanto fazíamos outra coisa e a foto ia carregando. Lembro perfeitamente desse normal que era os conteúdos demorarem a chegar. Lembro-me a parte das imagens, porque é visual, ficou mesmo marcado. E depois lembro-me, ainda durante uns tempos, fenómenos como guardarmos as páginas, porque passado 1 ou 2 dias, se calhar aquele site já não existia. As pessoas imprimiam os e-mails porque, quer dizer, não havia espaço para guardar nos servidores de e-mail ou aquilo podia apagar-se, não é? Portanto, lembro-me bastante bem destas características desta primeira era. Não foi um choque porque eu também não entrei na internet com uma idade em que estivesse com uma consciência da vida e do mundo que de repente estou a filosofar e a perceber claramente, quer dizer, devia ter uns 15 anos para aí, portanto 15, 14, à volta disso, ou seja, era uma coisa gira, ou seja, era uma coisa sobretudo gira. O impacto foi muito maior, pessoalmente, quando apareceram as redes sociais. Porque eu já trabalhava há muitos anos na web e aquilo de repente era... Eu acredito que o que eu senti com as redes sociais é o que muitos amigos meus me dizem hoje que sentiram nessa altura, nos 90, com as BBS e com as plataformas de chat. Mesmo o chat, o Mirk da vida, era para nós uma coisa divertida. Já os pais nos massacravam porque achavam que estávamos viciados na internet. Quer dizer, aquilo que hoje eu alerto e aviso os meus filhos quando estão no WhatsApp, na altura era o que nos diziam a nós. Há quanto tempo é que já estás aí de volta disso, não é? Mas para nós era uma coisa, sobretudo divertida. Podermos estar a falar com pessoas ou num ápice a ouvir uma música ou a ver uma capa de um disco ou descarregar fotografias do que para nós eram coisas que não tínhamos acesso e a ler coisas que não tínhamos acesso, era sobretudo interessante e divertido. Mas foi sobretudo porque a vertente dos jogos só foi possível mais tarde, sempre foi a vertente da proximidade humana, que sempre tem feito o clique. Poder falar com desconhecidos, poder falar com conhecidos, ali, agora. Quer dizer, essa aproximação para nós, seres humanos, como seres sociais, é o que sempre nos aquece, não é? 2005, 2007. Esses 2 anos foram anos até, de alguma maneira, entre solitários, no sentido em que éramos poucos. Quando o Twitter aparece e irrompe sobretudo, esse período é um período fascinante, porque tu tens as ideias a surgirem, cada ideia trazia ou vinha numa plataforma, tinhas um Quick ou outros, um Ustream, que traziam as ideias do streaming live na web, tinhas o Kik que trazia o streaming live no telemóvel, tinhas a Nokia que vinha precisamente com o N96, se a memória não me falha, e que vinha com essa ideia da emissão em direto para qualquer um ver nas suas redes sociais. Tinhas
multidirecionalidade de conversação no Twitter a aparecer, depois tinhas o lado das relações e dos amigos no Facebook, depois tinhas o vídeo do lado do YouTube, e nestes 2, 3 anos, entre 2005 e 2006, foi ali o início, até depois de 2009, onde isto começa a ser claramente... Eu em 2009, sentia-me, e falava isso com alguns amigos meus, havia ali uma visão de alguns, ok, isto é claro que a malta ainda não percebeu o que é que vai acontecer, mas nós já. Problema, de facto, os outros ainda não. Havia esta sensação de que as coisas estão a mudar, mas a discussão ficava-se por achismos, não ficava por... Havia ideias que te apareciam como se ainda fosse possível mudar a internet e qualquer um pudesse fazer a próxima grande plataforma, quando era óbvio, para nós já naquela altura, que isso não era assim já tão possível. Era preciso estar num contexto que hoje, por exemplo, em Portugal já é possível ter incubadoras e muita gente que de facto tem um conhecimento de código, do mundo, do que faz falta e do que pode ser disruptivo. Portanto, nessa altura percebeu-se claramente que esta Web 2.0 tinha arrancado. Aquilo que hoje nós sentimos que é... já começámos na Web 3.0, mas ainda não estamos a falar disso, porque entramos agora, passámos a porta. Nessa altura, 2005, 2006, eu sinto que estamos a passar a porta. Em 2009, sinto aquela frustração frustração boa, que é nós já devíamos estar a fazer muito mais, porque daqui a 4 ou 5 anos podemos capitalizar isto, mas é óbvio que não é possível fazê-lo já, porque é preciso também haver um movimento global. E isto leva tempo. Depois os smartphones começaram-se a democratizar e foi só ao fim de 5 anos. Eu lembro-me em 2009, ou melhor, em 2008, eu e um amigo meu lançámos para o mercado a proposta de fazer uma pós-graduação em redes sociais e achavam, e daí o feedback global foi que aquilo era muito interessante, mas era uma cadeira. Porque esta coisa do digital e da internet é interessante, e as redes sociais também, mas isto é para uma cadeira. Houve apenas uma instituição que abriu a porta e que arriscou isso. Vamos colocar isto na nossa oferta formativa, e logo nesse ano, em 2009, entraram 24 alunos, e em 2010 em diante até aos dias de hoje são as dezenas de edições que estão a correr na maior parte das formações de marketing digital. E depois das formações de marketing digital especializadas na miríade de ramificações dentro do marketing digital. Portanto, foi claramente também para o lado do ensino e da formação, eu creio que um tsunami, ou seja, as pessoas, um bocadinho como o que se diz dos terremotos em Lisboa, ele deve vir um dia, mas também já passou tanto tempo, não deve ser agora, e de repente quando aparece em força. E o mercado, com a crise, leva a que o digital também apareça como uma alternativa, e isso também foi um grande acelerador. Eu não sei se teria sido tão rápido se não tivesse havido crise. Porque, de facto, conjugou-se ali um momento em que o que é dito é que, pelo menos aqui os custos são menores. E o apelo que sempre houve, nós lembramos-nos no início do milénio, quer dizer, o grande apelo das plataformas de blog é que era fácil, rápido e sem custos. As plataformas, eu ainda me recordo, o grande claim que havia na plataforma dos blogs do SAP é que era grátis. Ou seja, nós vínhamos de uma era em que a internet era cara, só ao alcance de alguns, criar um site era caríssimo, nem todos o sabiam fazer, e de repente entramos numa segunda fase em que é fácil, é rápido e é grátis. E isso marcou muito a fase da Web 1.0. Eu acho que esse selo que foi passando e que as pessoas foram experimentando, porque no fundo apenas investindo no seu acesso, depois procuravam era tudo grátis, e isso passou a ser o modelo de negócio que começou a marcar a internet. Daí que mais de 20 anos depois continuamos a discutir modelos de negócios na internet, porque tudo é grátis e a publicidade é que paga tudo, e a imprensa na luta pelo pagamento dos conteúdos. Depois, quando chegamos a esta fase da Web 2.0, que se conjuga com a crise, eu acho que foi um dos drivers que é bom, vamos aproveitar aqui este canal,
porque já começam, na altura deveria haver à volta de uns 40% da população que já tinha acesso à internet, portanto deve ter havido ali este conjugar de oportunidade. Porque é que não aproveitamos também? Porque já há 40% com a internet, aqui eu não tenho tantos custos, até é fácil e vamos experimentar por aqui. Isto a reboque depois, claro, do movimento global e dos gigantes que empurravam esta ideia de que é pelas nossas plataformas digitais que se deve e que se irá fazer, no fundo, as transações comerciais do futuro. Portanto, acho que foi interessante aí. É o único meio, quer dizer, todos nós brincámos, eu brinquei, todos brincaram à rádio, todos brincaram à televisão, mas não podes fazer televisão. Então, é exígua, portanto, tens barreiras à entrada. Não podes abrir uma licença de rádio, não podes ser uma rádio pirata, não podes abrir um canal de televisão FTA, não podes abrir um canal no cabo sem falar com os operadores, mas a internet dá-te a tua possibilidade, tens o teu canal de televisão. Portanto, também este fácil, rápido e grátis, depois como é um meio, multimeio, porque eu aqui posso fazer rádio, posso fazer vídeo, posso fazer texto, é por aqui que toda a gente começa a entrar, porque é de facto o grande democrata, não é? O grande canal que permite que qualquer um possa ter a sua expressão em qualquer uma das formas. Acho que o mercado está numa situação de antípodas. Tens aqueles que estão muito à frente e muito bem, já muito sólidos, e tens aqueles que estão, de facto, ainda hoje a aprender. Lá está aqui o tal reflexo da crise. Vamos entrar só porque é barato e porque não tem um grande investimento à cabeça. Ao contrário de quem entrou com investimento, apostando no futuro. Portanto, quem não investe, obviamente, e vai, no fundo, tentando aproveitar só porque é barato, depois acaba por estar continuamente numa fase amadora da utilização do próprio digital. Tu tens sempre... Eu não acho que o mercado... Vamos cá ver. Nós acabámos de fazer 70% da população portuguesa na internet. Ainda não chegámos aos 80%. Repara, tu como empresário, se o teu negócio não passar exclusivamente pelo digital, vamos imaginar, tens um café na esquina, ou uma loja de roupa, quer dizer... acabam de te dizer que 70% da população está na internet e te perguntas há quanto tempo? Não, é o último ano. Ainda não há a maturidade e depois a volatilidade do próprio canal leva a que as pessoas entrem de uma forma cautelosa. Apesar de ser fácil, rápido e grátis, que já não é tão grátis como era, apesar disso, todos nós sabemos que tem um grande custo, e é o custo do tempo. E esse custo é gigante, porque enquanto eu estou a investir numa coisa que desconheço e que vou ter que investir muito tempo, não me estou a dedicar ao negócio tradicional que tenho e que controlo. E o facto de haver controlo e de alguma maneira, sensação de segurança num meio que é um meio que tu conheces há 20, 30 ou 40 anos e agora aparece um meio do qual tu conheces pouco, sabes que está sempre a mudar. E vais ter, provavelmente, que perceber que isto não é igual todos os anos e vais ter que continuamente estar a fazer esse refrescamento, leva a que muitos adiem, porque preferem uma situação que controlam e que conhecem, do que uma situação em que não sabem nada e só sabem que é volátil. Aquilo que é assustador na web para muita gente não é a mudança. Não é eu dizer, olha, a internet é diferente. Bem, isso, ok, isso a gente aprende então. O problema é a constante mudança. O problema é a constante mudança, vírgula, com a velocidade a que ela acontece. Todos nós sabemos que trabalhar neste meio obriga a uma contínua reaprendizagem. E há paradigmas que nós fomos solidificando e que, de repente, ao fim de uma década, ou 5 anos, ou às vezes em 2, dizemos já não é bem isto, agora é isto. Já não é bem isto, há aqui uma pequena alteração que é preciso fazer. Vivemos durante ali uns anos com um paradigma normal, que é a distribuição multicanal. Eu produzo, trabalho esse conteúdo, distribuo depois em multicanal da igual forma. Até há 2, 3, 4 anos, sobretudo nos últimos 2, que foi o grande acelerador, não, isso acabou.
Agora, atenção que o conteúdo que fazes para o Facebook já tem que ser diferente do de YouTube. O YouTube tem que ter uma linguagem própria, o Instagram tem que ter uma linguagem própria. E isto, de repente, em 2 anos, foi uma transformação brutal para a maioria das marcas que comunicam no digital, sobretudo nas redes sociais. Portanto, todos nós nos começamos a habituar a este novo normal. Agora, sabemos todos e começamos a perceber que isto é natural. Velocidade e constante mudança. Quem ainda não está lá, isto é um cenário dantesco. Portanto, tu dizes assim, olha, prepara-te, vais ter que entrar neste canal, os próximos 10 anos vão ser de constante aprendizagem e nunca mais vais parar, e há coisas nas quais tu vais a investir que ao fim de 3 anos tu vais perceber que já não são assim tão críticas e começaste a investir noutras. E há algumas, se calhar sim, vais continuar. Quer dizer, é óbvio que isto provoca um levantar do sobrolho a qualquer um, não é? Então vamos lá pensar muito bem. Pronto. E este pensar muito bem é que leva a que muita gente entre muito tarde. Qual é o oposto? Aqueles que dizem, bom, então sabes o que é que vamos fazer? Vou entrar já, mas vou entrar de forma a que eu entre devagar, pequeno, e depois cresça rapidamente. Portanto, há uma relação com a entrada deste meio de muitas empresas que é, eu só entro quando dominar muito bem e entro em força. E há outras que dizem, não, então já percebi, vou entrar com uma pequena marca, com pequenas experiências, vou aprendendo quase na sombra e depois então começo a crescer rapidamente. E acho que a relação de diferenças, naqueles que hoje estão mais amadurecidos, teve nessa atitude mais startup, se quisermos chamar, de não, vamos arriscar, mas não vamos arriscar já com tudo. Vamos começar com pequenos trabalhos, pequenas presenças e depois então vamos alargando rapidamente à medida que vamos nos tornando melhores e neste meio. Portanto, acho que é daí. E depois as grandes empresas, por isso é que hoje o tema da startup é um tema que pegou. E estas novas correntes de pensamento e organização de pensamento e da estratégia, como o design thinking, pegaram, porque todos querem ter essa agilidade, não é? E no fundo, eu lembro-me, quer a Google, quer a Amazon, quer a Apple, quer dizer, o Steve Jobs ainda era vivo e já dizia isso, a Apple it's the biggest startup on the planet, porque no fundo somos meia dúzia de tipos à segunda-feira que decidimos as coisas. E todos eles tentam, e a Microsoft tentam, eu creio que de forma hercúlea, gigantesca e muito suada, manter-se ágeis. Agora, como é que tu te mantens ágil quando tens uma empresa de milhares de pessoas, centenas que sejam, em que passas meses para instituir processos que vêm de uma época industrial, que vem de uma época em que é preciso afinar a máquina, vem de uma época de uma produção fabril em série, em que depois de tudo oleado e otimizado, foste buscar as poupanças em cada uma das fases do processo, o que te permite depois, otimizando os custos e melhorando o produto e o serviço, entregar algo fantástico, como acontece com a Inditex, em 15 dias colocas algo cá fora maravilhoso que as pessoas querem comprar. Como é que levas essa corrente para uma corrente, também, por exemplo, como a própria Inditex, que é não, eu não posso fazer coleções nas 2 temporadas, eu tenho que fazer micro-coleções a cada 15 dias. Portanto, eu tenho que repensar-me como empresa. Tenho que me repensar desde logo ao nível dos recursos humanos. Como é que nós nos organizamos? Como é que é a hierarquia de uma empresa hoje em dia? Como é que é o fluxo de comunicação? Como é que nós podemos rapidamente mudar de um lado para o outro? Isto são desafios, desde logo, ao nível dos orçamentos, não é? Porque tu fazes orçamentos na maior parte das empresas a 1 ano e dizes às pessoas, isto agora vai ser assim durante 1 ano. E vais fazendo o acompanhamento e o follow-up do orçamento durante 1 ano. E alguém a meio vai dizer, olha, o Marco disse-nos a todos que agora, por causa das fake news e da previsão que eles têm de abandono das pessoas do Facebook, vão fazer uma grande alteração. O que nós decidimos nos últimos 3 anos, que impactou no orçamento que tínhamos para este ano, se calhar não vai acontecer. E lá está. A pergunta é, mas quando é que vai acontecer? Todos sabem que esta volatilidade acontece, mas depois os processos que nós temos impregnados nas empresas são processos que precisam destas rotinas,
destes hábitos e que é muito, muito difícil depois ter essa agilidade. Este eu diria que é dos maiores desafios das empresas, conseguirem estar muito mais agilmente preparados para ir afinando os caminhos, sobretudo os que estão com forte presença digital, sem esquecer, no entanto, depois a outra dificuldade, agilidade de reação, mas uma forte capacidade de prever cenários. Porque se era verdade que eu conseguia fazer muitas coisas no digital e lançá-las no próprio ano, qualquer um de nós hoje sabe que fazer e trabalhar para um ecossistema de cloud demorou muitos anos e ainda continua. Quer dizer, eu trabalhar todo o universo da proteção de dados, quer dizer, isto demora tempos infinitos, não é? Quer dizer, não se faz em 6 meses. Ou seja, temos por um lado, quando vamos para os pagamentos online, a mesma coisa. Nós sabemos que o mundo mais ou menos há de andar por ali daqui a 4 ou 5 anos e temos que fazer este caminho daqui a 4 ou 5 anos para tirar partido dele. Portanto, são curvas exponenciais que acontecem, não são lineares. Eu sei que mais ou menos daqui a alguns anos a cloud vai ser importante e vai ser onde nós poderemos tirar benefícios grandes. Os dados, idem aspas, aspas. Pagamentos online, idem aspas, aspas. O mobile, como foi a reflexão da última década, idem aspas, aspas. Eu sei que durante 4 ou 5 anos não vou ver nada. Isto não vai aparecer no radar, mas sei que depois, de repente, em 2 ou 3, isto vai explodir. Portanto, eu tenho que ter a resiliência e a convicção de que o que eu tenho na minha posse me vai ajudar a estar naquele momento e a tirar partido daquela onda, sabendo eu e os acionistas que durante estes anos não vai acontecer nada. Por outro lado, no tempo corrente, também tenho que ter a agilidade de isto que é a corrida de fundo, eu não vou poder mexer muito. Agora, nas afinações táticas, vou ter que ter essa agilidade. Vou ter que ter a agilidade de, apesar de saber que estou no Facebook, ora rodo a comunicação para um lado ou para o outro. Ora mudo mais para o vídeo, ora mudo mais para o texto, ora mudo mais para, mas tenho que ter essa agilidade. Portanto, estas duas correntes têm que conviver muito bem dentro das empresas. A fase da ditadura do algoritmo ainda vai demorar muito tempo. Muito, muito tempo. Acho que nós temos, às vezes, o Bill Gates tem uma frase que eu uso bastante, que é: nós tendemos a sobrevalorizar o que vai acontecer em 2 anos. E a 10 anos, às vezes, achamos que é tão longe que subvalorizamos. Mas é nas transições das décadas que sentimos claramente estas grandes mudanças. Nós vemos o mobile, quer dizer, nós começámos a ter telemóveis nos anos 90 e o smartphone apareceu, sobretudo o smartphone como hoje o conhecemos, que foi muito impactado pelo iPhone, quer dizer, foi nos últimos 10 anos. Portanto, demorámos 10 anos, os últimos 10 anos, para que a população, hoje, praticamente toda ela tenha um smartphone nas mãos. Mas ainda nem toda utiliza o smartphone nas suas potencialidades do smartphone. E já passaram 10 anos. Portanto, isto ainda leva o seu tempo. E em termos de ecossistema tecnológico, as empresas porem e alterarem os seus sistemas para que tudo esteja a funcionar e tudo esteja interconectado e o conhecimento humano comece a tirar partido disso, leva muito tempo. Portanto, não estou a ver na próxima década o algoritmo e o algoritmo, depois temos aqui as duas fases, não é? A fase em que o algoritmo é dummy e o algoritmo, como hoje começamos a especular, é da inteligência artificial, que acho que é na outra década a seguir. Portanto, não vejo isto na década de 20, de repente em 2025, as decisões a serem tomadas por assistentes virtuais de todo. Acho que esse cenário está muito longe. Tenho noção que nós falamos de uma coisa que eles não entendem porque eles não a viveram. Para eles aquilo é televisão. Vamos cá ver, a televisão, e isto já foi feito há uns anos atrás e repetido o estudo, e quando perguntam, muitos deles não sabem o que é que estamos a falar, quando isto é vídeo ou televisão, não, para eles aquilo é tudo televisão. Eles não entendem o que é que nós estamos a querer dizer por televisão. E nós aqui ainda estamos agarrados a um conceito de televisão como o meio original, que é o método de distribuição. E há aqui uma misconception. Uma coisa é o método de distribuição do conteúdo, outra coisa é o meio. Ok? O método de distribuição, que foi possível à altura, já lá vamos para 80 anos, não é?
era um método que implicava eu enviar um sinal. E, portanto, eu colocava o conteúdo, tal como coloquei na rádio, colocava o conteúdo, e como o conteúdo era emitido, e a tecnologia ainda não o permitia, eu fazia a televisão em direto, maioritariamente. A partir do... E tudo encadeado. A partir do momento em que a tecnologia permitiu que, inclusivamente, eu preparasse os conteúdos que ia emitir neste sinal, até comecei a gravá-los. E comecei a olhar para hábitos. Que pessoas é que estão àquela hora a ver este sinal? Que programas é que eu tenho que previamente fazer com mais calma para os deixar armazenados e depois coloco-os no ar naquele momento? Porque é ali que estão aquelas pessoas. Ou seja, a televisão, na sua essência, é a produção de conteúdos audiovisuais. Produção de um conteúdo que é uma imagem em movimento com som. Isto é televisão. Portanto, que conteúdos audiovisuais é que eu vou produzir para aquelas determinadas pessoas verem? Que no início eu apenas podia distribuir daquela forma, num sinal que era emitido pelo ar e era captado pelas antenas. Quer dizer, a partir do momento em que eu hoje já posso consumir e distribuir de outras formas, hoje quem quer que produza e pense produzir conteúdos e distribuir conteúdos para os espectadores está a fazer televisão. E, portanto, a TVI, a SIC, a RTP, os Netflix, e por isso é que se especula que os próprios Google e Facebook estão a querer fazer televisão, porque há uma parte do seu métier que é esta, eu tenho aqui espectadores, quero conteúdos audiovisuais para estes espectadores que estão aqui, para esta comunidade, ou para fazer este direto. Portanto, tudo isso é televisão. Por isso é que para os jovens hoje, quer dizer, para eles isto é tudo televisão, não estão a perceber onde é que nós estamos a querer chegar. A televisão é desde que eu consiga, pelos variados motivos, colocar um conteúdo audiovisual para poder ver, sozinho ou em grupo. Agora, se isso vai pela box, se isso vai pelo telemóvel, se isso por acaso está a dar em direto, se eu puxei para trás, isso já são modos de acesso. Mas uma empresa que hoje trabalha em televisão é uma empresa audiovisual. Uma empresa de conteúdos audiovisuais. Ponto. Acho que se complicam aqui demasiadas coisas. Aliás, tu vês quem é que produz televisão? São sempre os mesmos. A discussão hoje começa a ser o shift que houve, que estava muito em quem tinha a distribuição, portanto, quem tinha a capacidade de distribuir no cinema e quem tinha a capacidade de distribuir na televisão produzia. Depois, com a pulverização do cabo, tens as produtoras a nascer. E hoje, depois, dá-se ali um movimento de aquisições constantes. As networks voltam a adquirir as grandes produtoras para as terem dentro de si, para controlarem a produção. E hoje, com o aparecimento dos novos players de conteúdos digitais, Netflix, Amazon, Zulus e afins, e o que acontece de repente é eu preciso de conteúdo e começam novamente a florescer e a crescer as pequenas produtoras, sobretudo muitas vocacionadas na ficção ou vocacionadas no documentário. Então, o que estamos todos a acompanhar e a ver com interesse é como é que fica este panorama da produção, da concepção de produtos e da produção dos conteúdos. Porque a maior parte destes conteúdos que nós vemos nas novas plataformas é tudo comissionado, não é? Portanto, o Facebook, o YouTube, o Netflix, a Amazon, quer dizer, eles não têm dentro de si estúdios como tem a Disney e, sobretudo, vai ter ainda mais agora com este negócio. Eles pedem, compram, olha, preciso disto, A, B ou C, portanto, quem tiver, eles compram, localmente ou a nível com deals mais globais. Há claramente aqui uma alteração. Há uma alteração porque tu só tinhas uma forma de aceder aos conteúdos e agora passas a ter várias. E, portanto, isso o que permite é que, ao longo da última década, sobretudo, as pessoas adaptem menos os seus hábitos à forma como vão consumir o conteúdo e passam a consumir os conteúdos adaptados à forma e aos seus hábitos. Ou seja, eu já não tenho que fazer um esforço para estar naquele momento a ver aquele conteúdo, porque sei que tenho formas de o consumir adaptadas à minha realidade, à minha hora, ao local em que eu estou. Mas, quando olhamos
E quando olhamos para a maior parte dos estudos, todos dizem o mesmo, que é, nunca se viu tanta televisão. Porque quando olhamos no consumo dos conteúdos, o que as pessoas efetivamente veem são precisamente aqueles. Depois há ali uma cauda longa, que é aí que entrou a grande democratização. Mas todos veem as notícias, todos veem aquelas séries de ficção, todos veem aqueles eventos esportivos e depois há uma parte do remanescente do seu tempo disponível em que aí sim muitos de nós conseguiram ter acesso a conteúdos que antes o programador, porque não tinha espaço, tinha 24 horas, e hoje foram descobrir noutras plataformas outros conteúdos. Mas quando vamos a essas plataformas agregadoras, quando vamos aos Netflix, quando vamos ao Facebook e ao YouTube, e lhes perguntamos o que é que as pessoas mais veem, veem exatamente os grandes conteúdos que passam e são feitos pelas empresas de conteúdos audiovisuais ditas os clássicos dinossauros da televisão. Até porque são esses os únicos que têm experiência e recursos para fazer algo que é aquilo que nós queremos, que é conteúdos de elevada qualidade. Quer dizer, isto é uma indústria de entretenimento, não é? Eu quero, naquele momento, ou quero informar-me, ou quero sonhar, ou quero aprender e descobrir alguma coisa sobre a qual eu tenho interesses. Quer dizer, não é fácil produzir, em todos os géneros, conteúdos de elevadíssima qualidade. Tens de ter, em alguns deles, elevadíssimos recursos financeiros. Estúdios, atores, músicos. Portanto, todos nós adoramos um excelente jogo de futebol. E, portanto, vamos ver o grande jogo de futebol. Por isso é que o grande jogo de futebol tem o dobro da audiência do jogo de futebol miserável. Mas para teres bons jogos de futebol tens de ter um grande, espetacular estádio, excelentes jogadores. Portanto, é óbvio que depois todos vão ver. Portanto, tenderá sempre a haver uma grande polarização nos grandes conteúdos. E depois, eu creio que o que aconteceu e está a manter-se é um consumo depois mais granular em conteúdos de nicho, que felizmente conseguimos todos ter acesso. Agora, o programador, e atenção, porque nós aqui em Portugal até temos uma visão específica do programador, ele não é assim em todos os países, não é assim que funciona em todos os países, por exemplo, na Europa. Não é? Nós aqui, de facto, temos um programador que pensa toda a grelha. Não é assim em todo lado. Há mercados em que o programador define os espaços da grelha, mas depois tens o programador de ficção, tens o programador de desporto, o programador do documentário, o programador infantil, que se ocupa e que vai curar e escolher o que é que se vai fazer para aquela faixa horária. Nós aqui, de facto, é um mercado que tem funcionado em que há uma pessoa que toma conta de todas as faixas e que pensa em tudo. Exceto na parte da informação, que aí é o diretor da informação. Mas o programador hoje, cada vez mais, começa a ser também um programador 360, porque a base é sempre a mesma. Onde é que estão os meus espectadores? Estão aqui. O que é que eles querem ver? Aqui, isto. Ok? Então, vamos pensar num produto para eles aqui. Porquê é que não há mais investimento e desenvolvimento de conteúdos nestas novas plataformas? Por duas razões. Ou porque não há consumo suficiente que sustente a produção desses conteúdos, ou porque o modelo de negócio não é rentável. É só por isso. Porque se tivéssemos um contexto em que, as pessoas estivessem disponíveis para pagar, que era um contexto do antigamente da exiguidade do conteúdo, há tão pouco conteúdo que eu, de facto, estou disponível a pagar online para ver conteúdo, porque há pouco, mas não é o caso, quer dizer, há milhares de horas de conteúdo disponível a toda a hora. Portanto, voltamos ao tradicional modelo de negócio que é suportado pela publicidade. Se vamos ao modelo suportado pela publicidade, só é suportável pela publicidade o conteúdo que, de facto, tem número suficientes de espectadores que, durante um determinado tempo, justifique que aquele volume de audiência, com a publicidade que lá se vai colocar, se paga a si próprio. Pronto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. O que é que acontece no digital? Há grande consumo de conteúdos? Há. Problema, está muito disperso. E, portanto, a grande maioria tem uma audiência pequena que não faz pagar os conteúdos. E depois apenas alguns têm uma audiência suficiente para pagar os seus próprios conteúdos. Mas isso é uma mão cheia deles. A maior parte não é possível pagar-se a si próprio. Não há audiência suficiente. E depois o mercado também é finito. O mercado de publicidade é finito, não é?
Portanto, o próprio mercado não estica, não aumenta só porque há maior consumo. Daí que se especule e que se comece finalmente a falar no pico ou no limite da oferta de conteúdos disponível, em termos de produção. Há de haver aqui um momento em que já não faz sentido e já começa a não fazer sentido produzir mais, porque já não há mercado, já não vai haver mais para esticar. Aqui ainda foi possível porque houve uma transferência de fundos de outros meios em que os anunciantes passaram a transferir para o digital, mas quando estabilizar, parou. Aquele dinheiro é o dinheiro que há. Não há aumentos de 10% todos os anos. As marcas não estão a investir mais 10%. Portanto, tenderá a haver depois este equilíbrio. Agora, a televisão linear ainda consegue ter um papel muito interessante que o próprio Facebook, por exemplo, tenta copiar. Nós queremos ter vidas o menos complexas possíveis, que já temos tantas chatices, já temos tanta coisa para nos preocupar. Das nossas vidas, da saúde, dos filhos, dos impostos, dos afazeres, das obrigações. Eu não quero depois estar ainda preocupado cada vez que eu quero ver uma coisa, a ter que pensar muito nela. De maneira que ou os algoritmos das plataformas são muito bons e, de facto, voltamos ao paradigma da Web 1.0, é fácil e é rápido e não custa, ou, de facto, há um atrito baixo na televisão linear, que é, por ser tão exíguo, é necessário cada conteúdo que é pensado para aquelas 24 horas, e é só aquele que vai ser possível. Portanto, ele vai ter que ser muito bem trabalhado. E, portanto, há um descanso natural do espectador quando liga uma emissão de rádio ou quando liga uma emissão de televisão, e é mais fácil acreditar naquele canal e durante uns minutos ficar a ver do que a exigência quando eu entro numa plataforma de on-demand e eu penso, o que é que eu vou escolher ver? O compromisso que eu estou a assumir leva-me a que eu perca muito mais tempo para decidir o que é que eu vou ver. Daí que, por exemplo, muitas das séries funcionem, porque a partir do momento em que eu agarrei uma série que gosto, isto agora durante uns dias, pronto, fico nisto. Nem tenho que pensar, só tenho que continuar a ver os episódios que há. Mas e a próxima? A próxima eu tenho que escolher com algum cuidado. E a televisão e a rádio, de facto, nós notamos que é como ao Facebook, a gente liga e vê o que está a dar. E para um puro entretenimento funciona nas mil perfeições, porque também a curadoria é fantástica. Por isso é que o Facebook está tão preocupado também com o algoritmo. Porque se eu entro e o feed não é fantástico e ao fim de segundo aquilo não me interessa, eu salto de canal. Vou para o canal vizinho. Por isso é que os programadores sempre se preocuparam no feed. Portanto, esta lógica do feed está na televisão linear desde sempre e as redes sociais foram buscá-la. Portanto, àquele momento, quando a pessoa entra, eu tenho que a conseguir agarrar. Agora, qual é aqui a grande diferença? O FTA está com o mesmo conteúdo para muitos e as redes sociais estão com qual é o conteúdo para cada um. E cada um tem o seu feed, não é? Portanto, esta foi a grande alteração e a grande diferença. Eu tenho que saber o que é que as pessoas gostam, para depois encomendar uma escrita, para depois encomendar a produção, para daqui a 6 meses ou 1 ano estar pronto. Ninguém consegue adivinhar o que é que eles vão gostar daqui a 6 meses. Portanto, eu baseio-me em géneros, baseio-me em atores, em temáticas, para depois então vamos fazer um concurso ou vamos fazer uma série de ficção A, B ou C. E isso as televisões modernas hoje já o fazem, ou seja, já há uma auscultação muito mais permanente. Antigamente tu não tinhas nada, quer dizer, antigamente não havia audiências. Antigamente tu baseavas, o programador baseava do alto da sua experiência profissional e o conhecimento que teria da cultura local, o que é que iria fazer? Porque eu acho que as pessoas gostam disto. Depois começaram a entrar as audiências e a criar um histórico. E ao fim de algum histórico começas a basear-te no teu conhecimento e no histórico. E hoje, felizmente, tens o feedback e o eco das pessoas que ou em tempo real permitem que tu afines o conteúdo, porque estás num programa em direto e consegues perceber que as pessoas não estão a gostar daquela temática ou estão e, portanto, até podes dedicar-lhe mais tempo, ou amanhã vamos voltar a isto. Ou
quando vês os resultados e vês os comentários e vês, no fundo, todo o eco que te chega e pensas, ok, esta atriz, de facto, marcou as pessoas, temos que voltar a apostar nela. Portanto, acho que às vezes também se subestima bastante o que é que as televisões hoje estão a fazer, como se ainda estivessem a fazer tudo do alto da sua magnanimidade, sem olhar para os espectadores. Que não faz sentido, porque elas vivem exatamente dos espectadores. Se não tiverem espectadores, fecham. Portanto, é do maior interesse que escutem e entendam as pessoas para as quais estão a produzir conteúdos. E isso está a acontecer desde há muito tempo com todas elas. Umas mais, outras menos, umas mais sofisticadas, outras menos. As grandes limitações. E muitas dizem, mas eu não fazem o que eu quero. Está bem, isso não é bem verdade. Porque quando nós chegamos, sobretudo, e olhamos para a televisão em prime time, se 80% qualquer dia tem acesso à internet, mas neste momento já 73% têm acesso à internet, porque é que no prime time temos 5 milhões de pessoas a ver televisão? É porque gostam, não é? Porque senão todas tinham ido para o YouTube ver outras coisas que não há. Portanto, se eu tenho metade da população a ver aquilo que, maioritariamente, 3 canais lá colocaram, em vez de desligarem a televisão e irem para outra coisa, ou pagarem por um serviço de VOD, é porque há alguma coisa as televisões também estão a fazer bem. Quer dizer, os grandes estúdios, todos nós nos baseamos em nós temos que saber o que é que as pessoas gostam e depois produzir isso para elas. Agora, o difícil é os nichos. Como é que eu produzo conteúdo de temáticas e para públicos pequenos, de modo a que no final eu consiga pagar o conteúdo e não perder dinheiro. Porque senão tenho um problema. O desafio que há das audiências é um desafio bem conhecido e já não oferece, como é que eu ia dizer, já não há uma incógnita de como é que se deve medir. Não há. O que há é limitações de investimento. Ou seja, para termos um mecanismo de medição multiplataforma é preciso um investimento avultado. E nos mercados tradicionais, todos eles, o Portugal é um deles, quem tem o ónus de suportar esse custo são as televisões. No caso, a RTP, a SIC e a TVI suportam a maior parte desse custo. Portanto, querer medir uma coisa em que só 2 ou 3 a pagam e que, no fundo, é um aumento de custo tão gritante, não é suportável. Daí que apenas um ou outro mercado, como o americano, por isso é que temos sempre... Mas os americanos são 200 e tal milhões de pessoas, não é? Uma economia riquíssima. Eles podem, e a Nielsen pode, ter esses sistemas elaboradíssimos, como tem na rádio e como já tem na dita televisão. Mas são sistemas, na sua ideia, fáceis. Portanto, eu tenho um conteúdo audiovisual que tem uma marca inaudível, ou invisível, as duas, em que os sistemas captam quantas pessoas e quanto tempo viram e depois recolhem e consolidam esse consumo. Tenham visto no telemóvel, tenham visto no computador, tenham visto na televisão ou onde quer que seja, no tablet, o que seja, e depois consolidam. Em Portugal, o grosso do consumo audiovisual, nós temos cerca de 5 horas de conteúdo audiovisual vistas na televisão e cerca de 2 horas na internet. E essas 2 horas que passamos na internet não é sempre a ver vídeo, portanto, vamos assumir que é metade. Portanto, ainda assim temos 1 hora contra 5 horas na televisão. Claro que são consumos bastante diferentes. Claro que eu, no dispositivo móvel, por exemplo, estou com uma atenção muito diferente e aqueles 30 segundos podem ter um impacto muito mais forte do que 30 minutos que eu tenho num ecrã que está a tocar e nem é a atividade primordial que eu estou a fazer. Mas também por oposto, quando eu estou na sala ou no quarto ou onde quer que seja a ver o meu filme ou a minha novela, aqueles 50 minutos são 50 minutos, não são 30 segundos. Portanto, há de facto um envolvimento muito grande. Por isso é que se misturam muitos conceitos na medição e se tenta simplificar uma coisa que em si não é assim tão simples. Hoje em dia, em Portugal, nós já medimos, nós já temos informação sobre o que é que as pessoas viram em direto, o que é que no próprio dia viram, puxando para trás ou indo às gravações,
A mesma coisa no dia seguinte, quantos é que foram ver aquilo nas gravações e depois nos 7 dias a seguir. E depois, internamente, cada um tem o consumo nas suas plataformas digitais, nas suas TVI players e afins. Portanto, já não é um cenário de desconhecimento total. Nós acho que às vezes menosprezamos que em Portugal estamos muito em linha com o resto da Europa. Agora, sim, não temos um sistema holístico de medição, nem vamos ter. Até porque há depois dados que são proprietários, quer dizer, o Mel, a Vodafone, a nós, têm os seus sistemas de medição, não é? Portanto, não é uma coisa no qual eles estão a investir muito dinheiro para controlar os seus sistemas e não vão agora partilhar os dados só porque sim. E alguns nem podem, por questões de privacidade dos mesmos. Uma Google tem os seus métodos de medir e o Facebook idem aspas e mede da maneira que lhe convém e mostra, o Facebook mostra a métrica que mais lhe convém. Portanto, é preciso perceber que a montante, todas estas empresas são empresas. Portanto, o Facebook, o Google, a Amazon, o Netflix, a Media Capital, a SIC, são empresas. E, portanto, as empresas, um Facebook não vai querer medir-se senão da forma como acha que é a mais correta para o seu ecossistema e mostrar os números para o mercado que acha que são os números que, no fundo, melhor demonstram o seu ecossistema. O Netflix solta muito pouca informação sobre o seu consumo. Quer dizer, agora, às vezes o que acontece é que as pessoas não têm noção que por dia, um canal como a TVI, houve cerca de 4 milhões e meio, às vezes 5 milhões de pessoas que passaram pelo canal. 5 milhões. Ou seja, todos os dias. Isto às vezes é um dado que as pessoas dizem, não é possível. Nos dias de hoje, sim, nos dias de hoje. Só na televisão. E depois ainda precisamos de somar tudo aquilo que as pessoas viram da TVI, no seu feed de Facebook, no seu YouTube, no seu Instagram, no próprio site da TVI, no TVI Player. Portanto, em termos de cobertura, de facto, por isso é que eu digo, o que está a acontecer é, de facto, os produtores de conteúdos estão a conseguir, com esta multidistribuição, conseguir ainda chegar a maior taxas de cobertura e de frequência. Felizmente também há outros criativos, youtubers, produtoras, outras empresas, que pelo cabo ou pelo digital também estão a conseguir, na cauda longa, chegar. Agora, as pessoas tendem, de facto, a polarizar-se muito em redor de conteúdos-chave. Bandeiras que sabem que são portos seguros e que depois se habituam a elas. E aquilo que me oferece alguma curiosidade para os próximos tempos é que a internet, como nós a conhecemos, acabou. Ou seja, este mundo livre, beautiful, de hiperlinks que nos levam de um lado ao outro e tudo, no fundo, é a web, acabou. Portanto, nós estamos aqui numa viragem em que os grandes conglomerados se estão a fechar e passas a ter o ecossistema do Google, o ecossistema do Facebook, o ecossistema da Apple, o ecossistema da Amazon. E estes ecossistemas cada vez vão tentar fixar e reter mais pessoas dentro dos seus ecossistemas. E o Facebook vai tentar sempre que dentro das suas propriedades as pessoas saltem do Instagram para o Facebook, mas não saltem do Facebook ou do Instagram para o YouTube. E a mesma coisa com todos os outros. E se eu estou no WhatsApp, o Facebook está contente. E se eu estou a conversar no Messenger, o Facebook está contente. Mas o que a Apple vai querer é que as pessoas conversem pelo seu iMessage. E a Amazon o que vai querer é que as pessoas descubram produtos pelo seu Alexa, não descubram pelo search do Google. Ou pela Siri da Apple. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque isto pode levar a que muitas destas empresas, como já está a acontecer no caso da Amazon, e vai começar agora com a Apple, e já começou ainda muito devagarinho com o YouTube, invistam na produção de conteúdos para fixar ainda mais. Ou seja, o lado tortuoso da equação aqui é que tu contavas-me que foste de um Facebook para a televisão e depois regressaste a um Facebook. E tenderá sempre, na reflexão do Facebook e da Google e da Amazon e da Apple, a reflexão é, mas porquê é que ele saltou para a televisão? Nós devíamos era ter conseguido retê-lo aqui. Será que nós não conseguimos produzir conteúdos para dentro do Facebook de maneira a que, imagina que tu nem te tinhas apercebido tanto do tema das raríssimas
tinhas-te apercebido muito mais de um barulho em redor de outro tema e então tinhas ficado no Facebook em redor desse tema. Esta é que é a grande discussão do momento. E é este o perigo que nós estamos, que é, se estas mudanças, que nós dizemos as mudanças dos algoritmos, podem aprisionar as pessoas em redor de temas que às vezes nem são controláveis por quem pensou o próprio algoritmo, mas sem querer, de repente, tu nem te apercebeste do debate em torno do tema A ou B fora da plataforma. Tu aí apercebeste do que estava a passar, aquilo criou-te interesse, foste a outra plataforma e voltaste. Mas poderias até nem ter voltado. Agora, imagina que há conteúdo que está ali dentro, outras temáticas de informação, outras temáticas de ficção, outras temáticas de entretenimento e desporto, que te ofuscam e baixam aquilo que realmente, no teu caso, até acabou por ser, não, este tema interessa-me e eu vou ver. Portanto, o que é que poderá acontecer aqui? Se tu passas cada vez mais tempo numa plataforma que não te consegue dar o real peso que os temas estão a ter na sociedade. E é aqui que se discute. Eu ficarei viciado numa bolha minha e eu estou constantemente a receber inputs dentro da plataforma só sobre temáticas e conteúdos baseados no histórico e em pouco mais à volta, que estão-me continuamente a viciar nestes temas e que nem me deixam ver fora da tona da água de que há outros temas que de repente eu até diria, olha, isto interessa-me, vou sair daqui para ver uma coisa que está a acontecer ali no outro ecossistema. Este é um dos grandes desafios para os próximos anos, porque claramente, como empresas que são, todos nós vamos querer continuar a fazer conteúdos, e o Facebook e o Google vão fazer cada vez e ainda mais conteúdos, vamos ouvir muito falar disso, que vão colocar conteúdos nativos produzidos pelas produtoras ou comissionados pelo próprio Facebook para dentro da plataforma. De maneira que as pessoas possam encontrar lá ainda mais razões para lá estarem e lá ficarem. Porque se passam 5 horas a ver televisão, a pergunta do Mark Zuckerberg é: mas porquê é que não passam 5 horas no Facebook? É óbvio. Se é possível ligar uma televisão e estar ao final do dia 30 minutos, mais 2 horas, 5 horas, bolas, então é possível passar isto nas nossas plataformas. Como é que o fazemos? Okay? Portanto, esta é a guerra que vai haver. É como é que conseguimos reter as pessoas de volta de conteúdos. Seja no Google, seja no Facebook, seja nas nossas televisões, seja onde seja. Eu acho que o futuro não pode ser visto... Primeiro, não podemos cair no erro de ver o futuro como uma luta acérrima da manutenção do passado. O que também não significa que devemos abrir as portas para que venha ou que vier é bom. Porque é sempre melhor o futuro do que o passado. Pode não ser. Portanto, sim, eu acho que há esse risco. Há um risco de o futuro, próximo ou a longo prazo, não ser tão bom quanto o que nós achamos que é hoje e que foi no passado. Mas também há o risco de, ao tentar, com essa ameaça, impedir que o futuro venha a ser até melhor. Portanto, e acho que é isso que é o que está de base de, sobretudo, uma grande maioria que defende a net neutrality. Os sinais, contudo, vão um ponto mais abaixo ainda, que tem a ver com o acesso. Eu acho que a grande parte da resposta nós estamos a vê-la na segunda parte da equação, que é a parte das plataformas que hoje existem, mas em que já subentendemos que já estamos a aceder na internet aos conteúdos. A pergunta é, então, e antes de aceder? Porque antes de aceder à internet, eu tenho que pagar para entrar na internet. Então imagina que um GAFA, uma Google, um Facebook, quem quer que seja, um operador de telecomunicações, como hoje é, o acesso que tu pagas para ter à internet, porque não nos esqueçamos que não há acesso livre à internet, esse acesso já me vai condicionar. É aí que está a equação. Vamos imaginar uma equação que um destes também criou a sua rede de distribuição. Daqui a 15 anos, um Facebook, uma Google, uma Apple também te fornece por 5 euros por mês uma rede deles, claro, privilegiando o acesso às plataformas deles. Esse é que é o futuro em que, mais uma vez, estamos a falar em silos. Já não é uma web em que eu entre por onde entrar, tenho acesso a tudo de igual forma.
Se eu passo a ter fornecedores que têm um interesse também no ecossistema e que tenderão a proteger esse ecossistema, isto vai enviesar uma visão que eu tenho, porque eu deixo de ter a visão da web toda. Eu estou a ser condicionado mais para uma parte da web. Só que isso tu hoje já tens. E nós achamos que isto é uma coisa do futuro e não é. Porque temos muitos pacotes de acesso à internet hoje que já diferenciam e que te dizem que acessos a determinadas plataformas não pagas, está dentro do que tu pagaste, do teu pacote móvel, e acessos a outros websites, a uma loja de comércio eletrónico, ao site das finanças, pagas. E eu, se quiser, hoje em alguns pacotes móveis, aceder ao site das finanças para emitir um recibo, eu tenho que pagar esse tráfego. Além, ou melhor, esse tráfego é-me descontado, mas se eu for a um WhatsApp ou a um YouTube, não me é descontado. Posso ir as vezes que eu quiser. No entanto, às finanças, sei. Se for às finanças todos os dias consultar, ou ao banco consultar o meu saldo bancário, ao fim de algumas vezes o meu saldo acabou. Vou ter que começar a pagar mais. Portanto, já há um condicionamento. É apenas uma pontinha do iceberg para a chamada de atenção que está a haver, que é, além da luta gigantesca, planetária, entre as grandes plataformas, as Apples, as Amazons, as Googles e os Facebooks, entrarão outros players gigantes, um Netflix, uma Disney e por aí adiante. E fora disto, temos depois a montante, os fornecedores do acesso, que têm uma palavra também a dizer. Ora, ou há aqui uma regulação e há aqui uma reflexão profunda sobre a universalidade do acesso e a velocidade do acesso aos conteúdos, ou poderemos vir a assistir, então, nesta terceira vaga da internet, no final dela, daqui a 8 ou 9 anos, a um ecossistema muito diferente do que aquele que nós vimos nas últimas 2, 3 décadas. Claramente que sim. E essa para mim é que é a grande questão para a web no futuro. Quer dizer, é a mesma coisa que tu, aos teus filhos, há 50 anos atrás, ou nos próximos 50, ou agora, achares que não tens uma responsabilidade no aconselhamento de o que é que tu deves fazer com o teu tempo. E é ele com o seu tempo livre, deve fazer o que ele quiser. Claro. Deve fazer o que ele acha que é o mais correto. O que não invalida que nós, enquanto pais, não lhes expliquemos as vantagens de ler livros, procurar todos os dias saber o que é que se passa no país e no mundo, divertirem-se, jogarem. Agora, se de facto não há uma criação de hábitos, ou se de facto não há o lançamento da reflexão sobre porque é que é importante estar informado, porque é que é importante procurar ir a fundo das questões, porque é que é importante perguntar 5 vezes porquê e até chegar ao 5º porquê, para de facto entender porquê que aquilo aconteceu e simplesmente não ficar pela gorda da notícia que chega, tenderá a haver uma geração que pode sofrer desse desligamento completo. Porque nós hoje temos uma oferta de conteúdo tão boa, tão dispersa por todo lado, que é tentador, por vezes, só passarmos determinado tempo de volta de algo. Agora, isso implica que, nas décadas anteriores, formámos pessoas que, de facto, têm que ter essa preocupação, ter uma consciência cívica, social, humana, no planeta em que estamos. Porque senão, nem sequer vão se preocupar por ir ver as notícias onde elas estão. Quer dizer, nós temos N episódios, todos nós que trabalhamos nos mídias, de notícias que são partilhadas nas redes sociais e que as pessoas não clicam para ler a notícia ou para ver o vídeo. Comentam logo imediatamente, sem sequer, e nos comentários, sem sequer estarem de facto devidamente informadas sobre aquilo que se está a passar. Porque, às vezes nem foi aquilo que estava na peça. Mas já estão a opinar sobre uma coisa que nem sequer se informaram durante 1 minuto, 2 ou 3. Mas isso é educação. Isso não está nas mãos do Facebook, não está nas nossas mãos. Quer dizer, e é sempre mais cómodo nós dizermos, pois, esta culpa é do Facebook. Esta culpa é deles.
porque isto não é nada comigo. Certo, mas quer dizer, nos conteúdos que nós fazemos, e esse é talvez um dos pontos mais importantes que ainda acontece, que é, eu quando escolho um conteúdo, tal como escolho um produto, a marca que está associada àquele conteúdo tem um peso muito forte. Ajuda, simplifica o meu processo de decisão. Eu sei que aquela marca tem coisas das quais eu gosto e então vou logo lá ver, nem vejo no barulho dos 45 coisas mais, eu vou logo àquela. As marcas que defendam este posicionamento nos conteúdos que fazem, ou porque são de informação, ou porque são de documentários, ou porque são de entretenimento ou desporto, acredito mesmo que se financeiramente não fizerem asneiras, vão perdurar muito tempo. Porque nós olhamos para as marcas que estão à nossa volta, a todos os níveis, e grande parte delas está cá há muitos anos. As fortes. Porque nós aprendemos a confiar nelas. Portanto, as marcas que entendam que têm que ter uma visão e uma responsabilidade de longo prazo e ser muito coerentes e muito fiéis a si próprias e nos conteúdos que fazem manter esse respeito e esse reconhecimento dos seus espectadores, vão continuar. Eu acho que esse é um ponto que qualquer empresa de mídia não pode, não deve esquecer. Ser uma referência. Porque depois os pais de amanhã ou os adultos de amanhã vão dizer não, mas eu confio, eu sei que eles o que fazem bem, fazem com consciência, fazem porque verificaram as fontes, fazem porque querem, no fundo, trazer a verdade ao de cima, ou querem entreter como nenhum outro. Esses vetores, quem os segurar e for coerente e sólido, acho que, sem sombra de dúvida, são os que perdurarão.